Boa noite. O Jornal da Câmara apresenta o resultado da Festa da Democracia. Votação histórica garante permanência de Luciano Azevedo na Prefeitura. Neste pleito, os números são surpreendentes. 85.505 votos. Veja quem são os eleitos para o Parlamento Municipal. 12 cadeiras foram renovadas. Matheus Vespe, do PSDB, 2.710 votos. Projeto de lei que tramita na Câmara quer regulamentar a atividade de condutor auxiliar em táxis. O permissionário de táxi poderá conceder seu automóvel em regime de colaboração para até 2 outros profissionais, assim como consta na legislação federal. E ainda, legisladores opinam sobre a possibilidade de reforma trabalhista e na Previdência. Qualquer proposta que venha no sentido de retirar direitos dos trabalhadores, ela deve ser combatida com veemência. Os governos só têm botado carga tributária e trazido a despesa somente para os empresários. Passo Fundo continua sob o comando de Luciano Azevedo, agora com o vereador João Pedro Nunes como vice. O pleito contou com a participação de 119 mil eleitores, sendo que mais de 76% dos votos foram a favor da reeleição. Mas antes de tudo, a vitória é da democracia. Vamos acompanhar agora o perfil do prefeito da cidade. O passo-fundense Luciano Palma de Azevedo tem 47 anos, é jornalista e advogado. Foi vereador por 3 mandatos em 92, 96 e 2000. Em 2006 foi eleito deputado estadual pela primeira vez, sendo reeleito em 2010 para a Assembleia com a maior votação de um deputado estadual na história da cidade. Nas eleições de 2012, Luciano foi eleito prefeito com cerca de 40 mil votos. Neste pleito, os números são surpreendentes: 85.505 votos, ou seja, um apoio de 76,22% dos eleitores. A eleição municipal contou com a participação de outros 4 candidatos à prefeitura. Oswaldo Gomes, que fez 19.907 votos, Rui Lorenzato, 5.440 votos, Professor Antônio, 700 votos e Celso Dalberto, 627 votos. A abstenção foi de 22.917 eleitores e 3.265 pessoas votaram em branco. A partir de 1º de janeiro, a Câmara de Vereadores terá uma nova composição com o início dos trabalhos da 17ª legislatura. Ao todo, 266 candidatos disputaram 21 cadeiras. Entre eles, 9 foram reeleitos. Alex Necker, do PCdoB, fez 1.051 votos. Aristeu Dallalana, do PTB, 1.515. Cláudio Rufa Soldado, PP, 2.172. Gleison Túlio Consalter, do PSB, 2.687 votos. Márcio Patucci, do PDT, 2.096. Patrick Cavalcante, do DEM, 2.198. Paulo Necli, do PMDB, 1.837. Pedro Danelli, do PPS, 1.510, e Renato Tchecker, do PSB, 1.953 votos. A renovação na Casa do Povo ficou por conta de 12 vereadores. 9 deles são estreantes no parlamento. 2 já atuaram na suplência de vagas e 1 retorna ao Legislativo após 4 anos. Betinho Tozon, do PSD, fez 1.749 votos. Evandro Meirelles, do PTB, 1.425. Fernando Rigon, do PSDB, 1.375. João Eloy da Costa, do PMDB, 1.907 votos. Leandro Rosso, do PRB, 1.776. Luiz Miguel Chais, do PDT, 1.548. Matheus Vespe, do PSDB,
2.710 votos. Rafael Colucci, do DEM, 2.657. Ronaldo Rosa, do Solidariedade, 1.730. Rudimar dos Santos, do PCdoB, 1.151. Saul Spinelli, do PSB, 2.517. E Valdo de Moraes, do PSB, 1.239 votos. Dos 21 vereadores, 18 deles fazem parte da coligação de apoio à candidatura do prefeito reeleito Luciano Azevedo. E apenas 3 vereadores são de partidos de oposição ao novo governo municipal. O número de votos dos demais candidatos pode ser acessado na página do TSE. Mesmo durante o período eleitoral, muitas demandas foram apresentadas pelos vereadores. Entre elas, o projeto de lei que busca regulamentar a atividade de condutor auxiliar no transporte individual. Conheça os detalhes do texto de iniciativa do democrata Patrick Cavalcante. A Lei Federal 6.094, de 30 de agosto de 1974, já instituiu a atividade de condutor auxiliar de táxis no país. Agora, o vereador quer reconhecer a prática também em Passo Fundo. Nós temos os permissionários e nós temos também os motoristas que fazem também o trabalho junto com esses permissionários. A lei federal existe a figura dos 2 motoristas auxiliares. E a lei municipal nossa, ela não existe a figura desse condutor. Então a gente vê muitos problemas de fiscalização. Muitas vezes o motorista é notificado e quem responde é o permissionário dessa vez. Então nossa forma e o que nós estamos aqui, unicamente fazendo aqui é fazendo uma adequação da lei municipal com a lei federal, então tendo reconhecimento dos motoristas auxiliares, que é uma coisa legal, mas nós estamos então formando, que a lei municipal não tem, incluindo, para dar uma segurança maior aos usuários, dar uma segurança aos permissionários e também a figura dos condutores auxiliares, mostrando que eles realmente existem hoje na legislação municipal. Patrick ainda destaca que com a regularização do serviço, o permissionário de táxi poderá conceder seu automóvel em regime de colaboração para até 2 outros profissionais, assim como consta na legislação federal. Na lei federal existe a figura do permissionário, que tem autorização do município, e ele pode, então, sem ter o vínculo empregatício, contratar, então, mais 2 motoristas para auxiliar, porque o táxi ele roda 24 horas, não é por um período só, ele pode até rodar 24 horas, né? E a lei municipal nossa, que é uma lei antiga, não tinha, então, não reconhecia os motoristas auxiliares. Eu estou hoje, então, trazendo essa categoria para dentro de ter o seu reconhecimento como trabalhadores, né? E no próximo bloco, parlamentares comentam futuras mudanças na CLT e na Previdência Social. É um minuto só, a gente já volta. Além da TV Câmara, o Legislativo Municipal tem outra ferramenta para interagir com a população de forma transparente e democrática. O conteúdo do site da Câmara de Vereadores é atualizado diariamente. Você encontra a agenda com todas as atividades das comissões permanentes, temporárias e frentes parlamentares, leis municipais e o portal Transparência. A página também tem espaço para a estrutura, o histórico e as publicações, como atas, contratos, licitações e concursos públicos. A TV Câmara ganhou um espaço neste site. Através deste link, você pode assistir todos os nossos telejornais, os vídeos dos grandes expedientes, das sessões plenárias, das audiências e das solenes na íntegra. Neste ícone, a partir das 3 horas da tarde, nas segundas e quartas-feiras, as sessões são transmitidas ao vivo. Acesse www.camarapf.rs.gov.br.
Quando você emprega uma criança ou adolescente para trabalhar na sua casa, você está tirando dela a oportunidade de ter uma educação e uma infância plenas. É um fato. Crianças que trabalham têm menos oportunidades e acabam sendo condenadas a passar a vida inteira desempregadas ou em subempregos. Quem emprega crianças mata a infância. Denuncie a exploração do trabalho infantil doméstico. Para mais informações, ligue 51 3284 3000. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul. A TV Câmara exibe hoje o programa Literatura Local, que destaca o livro de Fernando Tonê sobre as reconfigurações do constitucionalismo. Acompanhe um trecho. A ideia é que as constituições ainda trabalhem dentro do Estado, ainda tenham um poder estatal, mas que elas sejam limitadas principalmente por tratados e convenções internacionais, principalmente por direitos internacionais, e esses direitos estão extremamente ligados aos direitos humanos. Se fala muito que não ocorreu ainda uma terceira guerra mundial, e talvez nunca vá ocorrer, e a gente espera isso, por causa desses tratados e convenções. Quando um país desses ataca outro Estado, via de regra não é a Constituição deles que está falando, e sim o poder puramente político e econômico. A possibilidade de uma reforma trabalhista e previdenciária está sendo debatida por diferentes segmentos sociais. O presidente Michel Temer já manifestou interesse em fazer alterações na lei. Uma das mudanças seria no tempo máximo da jornada, que hoje é de 8 horas diárias. Mas os estudos ainda não estão concluídos, o que tem gerado inúmeras especulações no meio político. O ministro do Trabalho disse aos veículos de comunicação do país que o governo não pretende aumentar a jornada de 8 para 12 horas diárias. No entanto, existe a expectativa de que o limite semanal passe de 44 para 48 horas, já incluindo os períodos extras de trabalho. De acordo com Ronaldo Nogueira, a reforma deve trazer mais segurança jurídica à relação entre empresas e trabalhadores e consolidar direitos como o 13º, FGTS e férias. Veja como o assunto repercute na Câmara de Passo Fundo. O vereador Alex Necker lembrou que a CLT foi uma conquista importante para o povo brasileiro. Por isso, é totalmente contrária a qualquer modificação nas leis em vigor. Na visão dele, isso trará danos na relação entre funcionários e empregador. É extremamente prejudicial no momento em que o país vive uma crise econômica bastante grave, em que nós visualizamos um desemprego crescente e que a economia não dá ainda, pelo menos não nesses momentos, sinais de que vai se recuperar de forma rápida. Nós sinalizarmos que a solução para a população brasileira é mexer naquilo que são as suas garantias, as garantias do trabalhador. Então, qualquer proposta que venha no sentido de retirar direitos dos trabalhadores, ela deve ser combatida com veemência. A população brasileira lutou durante muito tempo para ter os direitos trabalhistas reconhecidos e ainda hoje briga muito por isso. Nós precisamos dialogar no sentido de avançar em mais direitos, incluir mais trabalhadores no mercado de trabalho, garantindo a eles os direitos que eles têm e não reduzindo os direitos para transformá-los ainda mais em mão de obra barata para a exploração capitalista. De outro lado está o vereador Paulo Pontual, que apoia a realização de uma reforma trabalhista. O parlamentar explicou que o governo precisa buscar alternativas para reduzir a sobrecarga que estaria em cima dos empresários. Cada vez as empresas estão tendo muito mais dificuldade de se manter, de ampliar, de gerar emprego. E com isso, poderia muito bem ser construído algo junto com os empresários, junto com os sindicatos, alguma coisa que pudesse, ao mesmo tempo, ajudar o funcionário, mas também ajudar o próprio empresário. Porque nos últimos anos, os governos só têm botado carga tributária e trazido a despesa somente para os empresários. Tudo que tem que se dar, se pagar, tudo é os empresários que têm que se pagar. E isso cada vez vai dificultando mais a geração de emprego e renda e vai fazendo com que muitas empresas e muitas indústrias fechem e demitam os seus funcionários.
A vereadora Cláudia Furlaneto está preocupada com a possibilidade de mudanças nas leis trabalhistas e na Previdência Social. Ela repudia, por exemplo, a ideia de aumentar a idade para a aposentadoria das mulheres. Nós, mulheres, tínhamos e conquistamos, então, uma jornada reduzida no sentido de aposentadoria. Não é? Por quê? Porque trabalhamos aqui, trabalhamos em casa, estudamos e, por óbvio, a gente não tem o mesmo pique, a gente não tem a mesma saúde para chegar lá aos 65 anos e se aposentar, não é? O que nós queremos, então? Nós queremos essa manutenção do que já conquistamos até agora. Eu ainda não sentei para analisar proposta por proposta, porque está muito confuso. Está um diz que algumas pessoas dizem uma coisa, outras pessoas dizem outras, mas a gente vai precisar avaliar. E eu acredito que essa avaliação ela tem que perpassar pela população. Ela tem que perpassar, nós vamos proporcionar aí nos próximos dias grupos de discussão, né, para ver de que forma que nós vamos conseguir fazer esse enfrentamento, ou pelo menos melhorar a situação da forma como se apresenta hoje. O vereador Márcio Patucci acredita que é questão de tempo para que o governo faça alterações no sistema previdenciário brasileiro. Na opinião do pedetista, no momento a maior discórdia é em torno do fator previdenciário. Isso já tem sido noticiado pelo Ministério da Casa Civil, né, através do ministro Eliseu Padilha, que haverá sim algumas alterações com a finalidade de você não quebrar a Previdência. Agora, claro que você também não pode massacrar o aposentado, você não pode ter regras de transição de aposentadoria que sejam danosas, né, a quem esteja na iminência de se aposentar, e obviamente que a grande briga é o fator previdenciário. Se nós não tivermos uma equação que permita aos aposentados do nosso país receber aquilo que efetivamente estão contribuindo, que não é o caso hoje, porque o fator previdenciário tira boa parte da aposentadoria dos trabalhadores brasileiros, obviamente que nós vamos estar chovendo molhado. Nós temos que ter, sim, garantia de que as pessoas com idade para aposentadoria consigam receber valores que sejam suficientes para a sua manutenção, para gastos com saúde, que a gente sabe que são extremamente necessários, sobretudo numa idade elevada, mas, obviamente, que nós estaremos vigilantes e preocupados em também entender quais serão essa nova medida por parte do governo federal. A última notícia veiculada pelo governo federal sobre a possível reforma trabalhista é de que o projeto deve ser enviado ao Congresso somente no segundo semestre de 2017. E o Jornal da Câmara fica por aqui. Boa noite e um ótimo início de semana.